Sim, eu vou onde ninguém vai, eu vou à mansão da morte, eu sou teu Salvador, não desisto de ti. Sim, eu sei o que ninguém sabe, eu sei, e não te condeno, eu vim pra te salvar, te devolver a paz. Segura minha mão, aqui não é o teu lugar. Segura minha mão, eu vim te levantar. Segura tua mão, eu te levo comigo, e onde eu estiver, lá comigo estarás. E estamos de volta com o programa Tempo de Escutar. Segundo bloco do nosso programa é oferecimento de Medifarma. A drogaria Medifarma oferece para você uma ampla comercialização de remédios, além também da linha de perfumarias. A Medifarma também é credenciada no programa Farmácia Popular. Vá até a Medifarma e confira os produtos. Na Avenida São Vicente de Paulo, número 1191, ou pelo telefone 3621-2606. O evangelho que nós queremos meditar no programa de hoje, amigo, minha amiga, você encontra em Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. Vamos abrir a graça de Deus. Vamos aclamar este santo evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu amigo, minha amiga, este Evangelho de Marcos, capítulo 10,
ele propõe para nós a última etapa do caminho de Jesus rumo a Jerusalém, que não é só um caminho geográfico, mas também é um caminho espiritual. Jesus, ele iniciou com seus discípulos na Galileia, irá levá-lo a Jerusalém, ao encontro da paixão, da morte, mas também a ressurreição. E Marcos mostra justamente esse caminho de Jesus, que mais uma vez eu reforço, não é só um caminho espiritual, aliás, não é só um caminho geográfico, mas também um caminho espiritual. E aqui é a última cena de um percurso que não tem sido fácil para Jesus. Jesus encontrou muitas vezes a incompreensão dos discípulos, encontrou também a oposição, daqueles que ele encontrou pelo caminho. Enfim, e aceitar o reino que Jesus propõe é também muitas vezes aceitar que isso deve passar pela cruz e pelo dom da vida. Os cegos, para a gente entender melhor o evangelho de hoje, os cegos eles faziam parte de um grupo de excluídos da sociedade. Por que isso? Porque as deficiências físicas eram consideradas, pela teologia oficial da religião da época como resultado do pecado. Então, se eu estou doente, se eu tenho alguma deficiência, eu estou pagando algum pecado meu ou de alguma pessoa da minha família. Então é nesse contexto que Jesus está caminhando para Jerusalém e encontra o cego Bartimeu. E vamos ver o que é que acontece, Bem, à volta desse acontecimento fundamental, Marcos, ele constrói aqui uma catequese para os seus leitores. Marcos, ele sempre faz isso. Em cima dos acontecimentos da vida de Jesus, ele sempre monta uma catequese, um ensinamento para os discípulos, E quem é na catequese de Marcos esse cego? A pergunta é essa. A gente vê a graça de Jesus acontecendo, mas a pergunta é quem é esse cego? Ou seja, ali esse cego simboliza muito mais do que somente aquele homem que foi curado por Jesus. Mas quem que é então? São todos aqueles que Jesus encontra pelo caminho de Jerusalém. Então ele representa toda essa gente a quem a teologia considerava de pecadores, malditos, impuros, marginais, longe de Deus e da sua proposta de salvação. Outra coisa, o pedir esmola, também mostra para nós o seguinte, que o texto ele refere explicitamente a uma condição do mendigo. Indica também a situação de escravidão e de dependência. Então, Bartimeu, ele era escravo e era dependente. Escravo, de uma exclusão, de uma ideologia, mas também dependente, porque não tinha condições de viver. Então, gente, o Bartimeu ele percebe que a sua vida não tem mais sentido e sente vontade de apostar numa outra experiência. E quando ouve que Jesus está passando, ele vê em Jesus alguém que pode mudar a sua vida, alguém que pode dar um outro rumo na sua vida. Por isso que ele faz esse grande desafio, aceita o desafio de levantar e de ir até Jesus. E é interessante que ele chama Jesus de filho de Davi, que é um título messiânico, ou seja, aquele cego acreditava que Jesus era o Messias libertador. Não apenas o libertador espiritual, mas até mesmo aquele que ia libertar com força de armas. Mas antes de referir aqui a intervenção de Jesus, Marcos dá também uma reação dos que estão em volta de Jesus. Eles repreendiam o cego que gritava. Mostra que quando alguém encontra Jesus e resolve deixar a vida antiga para aderir ao reino de Deus, meu amigo, minha amiga, muitas vezes vai encontrar resistência. Vai encontrar essa resistência, às vezes dentro de casa, no grupo de amigos, as pessoas em que a gente mais conta. A incompreensão e a oposição dos homens nunca fazem desistir aquele que viu Jesus passar e que viu nele uma proposta de vida e liberdade. Ou seja, quando repreendiam o cego, ele gritava ainda mais alto. E Jesus então parou e chamou o cego. Coragem, levanta-te, ele te chama, disseram a ele. Ou seja, deixa a tua situação de matéria, deixa a sua situação miserável de escravidão e vá até ele. Em resposta, o cego atirou fora a capa, deu um salto e foi até Jesus. A capa era tudo que o cego tinha. Aqui a gente
percebe uma sintonia com os outros chamados de Jesus. Uns deixaram barcos, outros deixaram a casa, outros deixaram a mesa dos impostos. O cego deixou a capa, que era tudo que ele tinha. A capa que servia para cobrir do frio, ou às vezes também colocar no chão para que seus joelhos não se machucassem. Então, Jesus faz uma pergunta para Bartimeu: o que queres que eu faça? O cego Bartimeu, cansado de estar sentado numa vida de escravidão, ele pede que quer encontrar luz para seguir Jesus. Que eu veja, Senhor. Então Jesus respondeu: vai, a tua fé te curou. A fé, meu amigo, minha amiga, não é uma simples adesão a determinadas verdades abstratas, não, de jeito nenhum. Mas aquele que acredita e aceita mesmo a graça de Jesus, ele se envolve completamente a proposta de vida. Então, fé não é crer em coisas abstratas somente. Fé é crer e seguir passos firmes na nossa vida. Por isso, então, meu amigo, minha amiga, o cego Bartimeu que encontrávamos ali a mendigar, sentado à beira do caminho, à saída de Jericó, inicialmente os pecadores que viviam longe do reino de Deus à margem da salvação. Ele representa esse povo. Mas depois de encontrar Jesus, Bartimeu transforma-se e torna-se no protótipo do discípulo verdadeiro. Um discípulo que é um destinatário da proposta de Jesus, mas que tem a capacidade de deixar tudo por causa da proposta de salvação e por causa que Jesus traz, a proposta do reino de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, é com Bartimeu que os discípulos de Jesus são convidados a identificar-se, ir atrás, ouvir Jesus. E quando ouvir, ir, acreditar, não deixar que os outros o influenciem, seguir, deixar tudo e estar sempre ao lado de Jesus. Está aí o exemplo para nós. Que Jesus também possa curar, às vezes, as nossas cegueiras e que a gente tenha coragem de deixar a nossa fé nos curar. Amém. Convido você, vamos juntos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe e santifique o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Realiza o milagre em mim, Jesus. Realiza o milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza o milagre em mim, Jesus. Realiza o milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção